Espondiloartrite na adolescência. Eu sou Gleice Clemente, médica reumatologista pediatra. A espondiloartrite é um termo que compreende um grupo de doenças inflamatórias que tem como característica a associação com o HLA-B27. Nos adultos, é comum comprometimento da coluna, o que chamamos de espondilite anquilosante. Mas é uma doença que tem características diferentes nas crianças mais velhas e nos adolescentes. E é sobre isso que irei abordar nesse vídeo. O que é espondiloartrite? A espondiloartrite é uma doença inflamatória crônica causada pela interação de fatores genéticos e ambientais. Ela é mais comum nos adultos, mas também pode ocorrer nas crianças mais velhas e nos adolescentes. Nessa faixa etária, ela faz parte do grupo da AIJ, da artrite idiopática juvenil, e é caracterizada pela presença de artrite crônica, inflamação na articulação, e entesite, que é inflamação nos locais de inserção de ligamentos e tendões aos ossos. Mas manifestações não musculoesqueléticas também podem ocorrer, como inflamação no olho e sintomas gastrointestinais. Manifestações mais frequentes em adolescentes com espondiloartrite. A principal característica de crianças mais velhas e adolescentes com espondiloartrite é a presença de inflamação crônica nas articulações, principalmente articulações periféricas, articulações de membros, especialmente joelhos e tornozelos, e a inflamação crônica no local das ênteses, que são estruturas periarticulares, onde ligamentos e tendões se inserem aos ossos. São locais que ficam muito dolorosos e impedem a criança ou adolescente de se locomoverem. As ênteses mais comuns na espondiloartrite, que ficam mais inflamadas, são as ênteses ao redor do joelho, o tendão de Aquiles e o calcâneo. Outra manifestação comum nesses pacientes é a dor lombar inflamatória, aquela dor que ocorre no começo do dia e que está presente depois do paciente ter a doença por anos de evolução. Outras manifestações não musculoesqueléticas também são comuns nesses pacientes, especialmente a inflamação ocular. A uveíte anterior aguda é a manifestação extramusculoesquelética mais comum nesses pacientes. Outra manifestação que não é do músculo esquelético é a dor abdominal ou a diarreia, que também está presente nesses pacientes. Como é feito o diagnóstico da espondiloartrite em adolescentes? Bem, ele é baseado numa história clínica característica da doença, associada a um exame físico compatível e exames laboratoriais e exames de imagem que também corroborem o diagnóstico. Então, é muito comum no início do quadro, como falamos, a presença de artrite e entesite em membros inferiores, e depois de alguns anos da doença, a dor lombar. No exame físico, visualizamos a artrite e entesite através da palpação dos locais de êntese, que estão dolorosos e muitas vezes edemaciados, inchados. A movimentação da sacroiliaca, as manobras da sacroiliaca também podem revelar dor, e a movimentação da coluna lombar pode estar prejudicada, pode estar limitada. Em relação aos exames laboratoriais, nós podemos encontrar aumentos de VHS e de PCR e a presença do HLA-B27, que está presente na maioria desses pacientes. Os exames de imagem, o que a gente mais pede para auxiliar no diagnóstico é a ressonância magnética das sacroiliacas, né, da articulação da bacia, que evidencia o processo inflamatório nessas articulações. E um outro dado que ajuda muito a gente na hora de fazer o diagnóstico é uma história familiar positiva de doenças relacionadas ao HLA-B27, como, por exemplo, um parente com psoríase, ou com espondilite anquilosante, ou então com doença inflamatória intestinal. Tratamento da espondiloartrite em adolescentes. Os objetivos do tratamento da espondiloartrite são tirar a dor do paciente, tirar a inflamação, deixar a doença inativa e preservar a função física desse paciente. Nesse grupo de EJ, é fundamental a terapia não medicamentosa também associada à terapia medicamentosa. Porque nesse grupo,
existe forte influência do fator ambiental no desencadeamento da doença e na manutenção da atividade da doença, como o estresse mecânico e a microbiota intestinal, que estão relacionados com a fisiopatogenia da doença. Então, recomendação de atividade física de baixo impacto e uma alimentação saudável e equilibrada são primordiais durante o tratamento desses pacientes. Em relação à terapia medicamentosa, assim como outras doenças inflamatórias crônicas, nós precisamos de medicações de uso prolongado. Então, precisamos utilizar as nossas medicações modificadoras do curso da doença, tanto sintéticas quanto biológicas. Os biológicos têm sido cada vez mais utilizados, principalmente os inibidores do TNF e os inibidores da interleucina 17, que são duas citocinas muito envolvidas nesse processo inflamatório da doença, mas também o uso de corticoides e de anti-inflamatórios não hormonais também tem a sua aplicabilidade clínica, principalmente para aqueles pacientes que têm o componente de entesite mais exuberante, mas eles são usados por um curto período de tempo.